em toda a terra, estabelecimentos para a instrução primária, universidades para o ensino superior. Ao lado, porém, das instituições que visam a especialização profissional e científica na atualidade, encontramos no templo espírita a escola da alma, ensinando a viver. Você quer que vá parando, Sandri? Não, eu te falo, Su. Tá. Pode ir lendo. Semelhante trabalho de burilamento do espírito, porém, não é novo. Lucas, o evangelista, conta-nos que Jesus, num sábado em Nazaré, participou de uma assembleia de fiéis, junto da qual leu uma página de Isaías, com vistas à edificação dos ouvintes, provocando, aliás, acirrada discussão. Pode parar. Então, o que o Emmanuel está trazendo para nós é que, muitas vezes, nas universidades, nós aprendemos muitos conteúdos, mas nem sempre o conteúdo que eu tenho na escola, no ensino médio, na faculdade, traz para nós a escola da alma. Ou seja, não traz para nós o que é viver. O que tem, né, sobre a vida, o que eu tenho que aprender para me tornar uma pessoa mais madura emocionalmente, mais madura espiritualmente. O que eu tenho que aprender da vida? Isso eu não tenho nas universidades, não tenho no ensino médio. A gente vai aprender esses conceitos mais profundos na própria vida, com os acertos, com os erros. E ele está dizendo aqui para nós que é esse o objetivo do templo espírita. Não é? Então, ele está dizendo assim, olha, quando se reúnem pessoas lá no Templo Espírita, ou aqui nós, por exemplo, nesse grupo, toda terça-feira, nós estamos falando sobre vida, nós estamos fazendo aqui estudos relacionados com a alma. Gente, só um minutinho aqui, que eu vou fechar aqui o microfone só um minutinho, tá? Eu fui fechar ali, gente, a janela, porque realmente está desabando o mundo mesmo, Sul. E aí poderia ter problema aqui, né? Então, assim, deixa eu erguer o volume aqui também. Acho que a gente vai ter que erguer o volume mesmo. Ah, eu já estou quase no meu máximo. Bom, então o que o Emmanuel está falando é isso, que quando nós nos reunimos no estudo espírita, seja lá no templo, ou seja, no centro, ou aqui, como nesse grupo, em outros grupos de estudo, o objetivo é nós buscarmos conceitos, conteúdos que nos ensinem a viver a vida de uma forma mais sábia, nos tornarmos mais experientes e com mais sabedoria. Sabedoria nas escolhas, sabedoria nos relacionamentos. Então, é nesse sentido que o Emmanuel traz isso para nós. E ele lembra dessa passagem de Lucas, que diz o seguinte, então, nós não precisamos ler a passagem, mas aí embaixo no livro, vocês podem olhar, que ele tem a menção. Então, foi um momento em que Jesus, lá na Galileia, na terra dele, né, de origem dele, ele abre uma página de Isaías e ele lê. E ali, naquele momento, ele explica algumas questões. E ali é questionado, né? Faça para nós as curas, tudo que você fez lá em Cafarnaum. E aí Jesus diz que não, que uma pessoa ela não é aceita na terra dela, na pátria dela de origem. Então, traz isso. Mas o contexto do ensino, da explicação foi feita lá, naquele momento. É isso que ele está falando. Pode continuar, Su. Mencionamos o fato para salientar os hábitos de estudo nas coletividades de então. Porquanto, para citar o Cristo, a feição de mestre, basta recordar-lhe a palavra constantemente
endereçada ao povo, tanto nas praças quanto nos recintos familiares, tal aconteceu na casa de Betânia. No dia de Pentecoste, mensageiros sublimes prevaleceram-se das faculdades medianímicas dos continuadores diretos de Jesus e falaram em línguas diversas, instruindo a multidão sobre assuntos de espiritualidade superior. Então, aqui, nesse item de cima, o Emmanuel lembra que um dia Cristo foi até a casa de Maria e Marta, né? Que eram irmãs de Lázaro, moravam em Betânia. E ali, quando ele entra, ele se senta, Maria se senta aos seus pés e fica prestando atenção em todos os ensinos que ele estava trazendo. No entanto, Marta estava totalmente afoita, corrida, não parava, fazendo os afazeres de casa. E aí ela ficou incomodada, né? Jesus estava ali trazendo ensinos valiosos para a alma, né? Toda a sabedoria que ele tinha como espírito puro, como mestre dos mestres. Maria percebe a importância daquele momento e todo o conteúdo que ele trazia e ela fica ali atenta aos pés de Jesus, olhando, né? Ouvindo. E aí, Marta, então, fica tão incomodada e chega para Jesus e fala, mestre, você não acha que ela deveria me ajudar a fazer o serviço? Aí ele diz para ela, Marta, estás inquietas com muitas coisas, né? Então ela estava preocupada com os afazeres de casa, com as tarefas que ela tinha ali. Mas ele diz para ela que ela estava preocupada com muitas coisas, porém só uma era importante. E Maria estava dando importância para aquilo que nunca, jamais seria tirado dela. Ou seja, toda aquela aquisição espiritual, aquele aprendizado, aqueles ensinos que Jesus estava trazendo para ela, e até mesmo a presença dele, o magnetismo dele, o amor dele ali, eram coisas que iam ficar gravadas para sempre na sua alma. E nunca, nunca ninguém poderia tirar. Nem que passasse 1.000, 2.000, 3.000 anos. Então já foi um ensino valioso também. No dia de Pentecostes foi o dia em que os apóstolos, após a partida do mestre, os apóstolos, eles começam a falar em várias línguas, usando a faculdade mediúnica. Então, através da mediunidade, eles começaram a falar. E ali, eles foram trazendo, né, sendo também espíritos falando através dele, porque era uma faculdade, né, mediúnica, e eles trouxeram ensinos valiosos, superiores, para muita gente que estava ali. Muitos ouviram, outros acharam que eles estavam embriagados, né, que não estavam falando coisa com coisa, mas eles trouxeram ensinos da espiritualidade superior. Então, sempre, quando Jesus caminhou pelas ruas, pelos lagos, nas casas das pessoas, em qualquer lugar onde Jesus esteve, nos montes, em qualquer lugar, ele sempre esteve ensinando. Ou seja, mostrando para nós que é importante buscar o aprendizado para bem viver. Não é conteúdo acadêmico, mas é um conteúdo espiritual, é um conteúdo que vai nos fazer a viver melhor a vida, de uma forma mais sábia. Pode continuar, Su. Sabemos que um espírito amigo se aproximou de Filipe e solicitou-lhe a gentileza de encontrar a caminho um alto funcionário etíope, a fim de ler em comunhão com ele certas passagens das Escrituras. As cartas de Paulo aos cristãos de várias comunidades eram lidas e trocadas para as elucidações devidas no Centro de Cultura Evangélica dos Tempos Apostólicos. Essa passagem de Filipe é que ele encontrou com alguém que era um funcionário de alto escalão, né? Ele era funcionário de uma rainha. E ele estava com o coração tão tocado, né? Chegou um momento dele de despertar espiritual que ele pediu para Felipe: eu estou lendo essa escritura aqui, não estou entendendo nada. Você consegue explicar para mim? Aí o Felipe para, que ele estava se encaminhando, né, para um local. Ele ia, de fato, ia até lá para levar o evangelho, para pregar a boa nova. Ele para no meio do caminho e explica tudo para essa pessoa. Né? Era alguém
que tinha um cargo alto, um alto funcionário, porém ele não entendia nada, ele lia e não entendia. Então, Felipe para também para ensinar. Paulo, a mesma coisa. Chegou um momento que ele ia levando ensinos para as comunidades, ele tinha o pergaminho dos evangelhos, aquilo tudo que já estava sendo registrado lá na origem, lá que Mateus registrou, não é? Marcos também. Então, o que ele fez? Ele tomou conhecimento desses pergaminhos, ele foi levando a boa nova, a boa notícia, que é o evangelho, para muitas gentes, fora de Jerusalém. Chegou um momento que ele não dava conta de atender todo mundo. Então, o que ele fez? Ele pegou, começou a escrever cartas. E ele enviava essas cartas para as comunidades. Porém, essas cartas não eram cartas apenas para trocar notícias. Eram cartas onde ele colocava ensinos valiosos. E hoje, a gente vê o quanto de ensino que tem nas cartas de Paulo. Se você for aprofundar no estudo das cartas de Paulo, você vai ver que tem muitos conceitos que a doutrina espírita trouxe agora, que nem pôde ser detalhado por Jesus, porque ele falou que o Consolador prometido viria no outro momento e outras coisas seriam reveladas. Paulo, inspirado pela esfera do Cristo, pelos espíritos da esfera do Cristo, escreveu as cartas, dando orientações, ensinos, falando muitas coisas sobre amor, sobre justiça, sobre ciência, sobre sabedoria, sobre evolução, né? Ele trouxe muitas questões ali nas suas cartas, e isso chegou para as comunidades através, então, das cartas, que também eram ensinos, pérolas para a eternidade. Pode continuar. Justo assim que as instituições espíritas, revivendo agora o cristianismo puro, sustentem estudos sistemáticos destinados a clarear o pensamento religioso e traçar diretrizes à vida espiritual. Atentos à sugestão confortadora de amigos, organizamos o presente volume, e aí tem uma nota. Os médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, psicografaram em reuniões públicas as mensagens de Emmanuel e André Luiz, respectivamente, constantes deste livro, situando-se em cada capítulo, de início, a palavra de Emmanuel e, em seguida, a de André Luiz. O que você explicou, né? O que você explicou, né? Só que eles psicografavam juntos, isso, né? Eram juntos, só que eles foram alternando, entendeu? Porque quando vocês começarem a estudar o livro, e a gente vai fazer isso na sequência, vocês vão perceber que a linguagem do Emmanuel é diferente do André Luiz. Embora o que eles estão trazendo é o mesmo ensino, tem o mesmo fundo, a mesma base de entendimento, a forma de expressão é diferente. E eu notei aqui agora, nessa pontuação aqui que eles fazem dos numerozinhos, que além das questões do livro dos espíritos, é bom a gente estudar também na Bíblia o que ele está querendo falar sobre esses, né? Sim, nas outras mensagens, não me lembro agora, mas eu acho que não vai ter passagem do Novo Testamento. Mas essas que eu falei, que eu mencionei, né, de cabeça, vocês podem. É aquilo que eu falo para vocês. O Kardec, ele pegou os principais ensinos do Novo Testamento e compilou no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali a gente tem uma base para saber como caminhar bem pela vida. Mas se eu quiser tomar contato com tudo aquilo que foi expressão de Jesus na caminhada, na fala, nos exemplos, na parábola, nas histórias, a gente tem que ler o Novo Testamento. É importante para nós, né? Então, quando a gente lê o Evangelho, mas a minha mente já vai conectando com tudo aquilo que eu vi no Novo Testamento. Então, é importante. E aprofundar o estudo é fazer exatamente isso, Su. Essas passagens que eu li, que eu falei, porque está na cabeça, vocês vão lá e leiam ela em detalhe. Toda vez que nós estudamos, nós estamos conectando nossa mente com a mente do Emmanuel, com a mente do Cristo, com a mente do André Luiz. Olha, gente, que coisa mais incrível. O Emmanuel falou isso.
quando ele falou de instrução no livro Pensamento e Vida. Então, estudar é conectar nossa mente com a mente de espíritos superiores. É conectar nossa mente com conteúdo superior. Não é ler uma coisa superficial, é ler uma coisa profunda para a minha alma. É instrução para a minha alma. Por isso que é fantástico a gente aprofundar, assim, num livro desse porte, né? E assim outros, no Novo Testamento e outros. Porque é conectar nossa mente com a mente de alguém que já está a passos à nossa frente. Olha que incrível. Não é? É fantástico, gente. O Chico deixou essa obra para a gente aqui. Quando eu falo assim, chega a me arrepia, né? Mais de 430 livros. Olha a dedicação dessa alma para deixar esse compêndio aqui para a gente, né? Essa pérola. Ele, Kardec. Então, olha só que incrível, né? Para a gente, para finalizar aqui, a Su vai terminar. Falta um parágrafo, né, Su, para terminar? Olha que incrível. Ele está falando que através da codificação, nós vamos renovar o nosso pensamento religioso. Porque a religião que nós tínhamos anteriormente, o entendimento, era aquela religião que fala do exterior, de dogmas, né, de protocolos, de ritos exteriores. Mas a proposta do Evangelho Redivivo, a proposta da doutrina espírita que Kardec vem, então, trazer para nós, de uma forma, assim, perfeita, sublime, pedagógica, clara, objetiva, é para renovar nosso pensamento religioso. E agora cabe a nós entender o pensamento do Kardec, porque também é um espírito, uma inteligência muito acima, uma profundidade além do conceito, do entendimento, na didática, na pedagogia, enfim. Agora, o que cabe a nós é conseguir destrinchar esse pensamento, compreender, porque os conceitos que ele trouxe em toda a obra da codificação, os 5 livros, são pensamentos muito profundos, que muitos de nós vamos ler, ainda não vamos entender, vamos ler ainda de forma superficial, mas agora cabe a nós começar a ler de forma mais profunda, para conseguir compreender e captar o pensamento de Kardec. Certo? E o pensamento do Emmanuel também aqui, por exemplo, nessa obra. Pode finalizar, Su, para a gente passar para o próximo. Tem mais um tantão, não é só um parágrafo, não, viu? Tá. Beleza. Atentos à sugestão confortadora de amigos, organizamos o presente volume, que consubstancia de modo leve e ligeiro os resultados de 40 reuniões públicas de doutrina espírita, nas quais examinamos livremente, nós, os servidores desencarnados, os ensinamentos de Allan Kardec, juntamente dos nossos companheiros encarnados. Certo, cada capítulo deixa o assunto em aberto para o exame de outros comentaristas que desejem partilhar conosco a felicidade do estudo, por meio do livro, uma vez que, na própria palavra do apóstolo Pedro, verificamos que nenhum conceito da Escritura é de interpretação particular. Apresentando, pois, este livro aos companheiros do mundo, recorremos à palavra do Cristo, quando nos exorta, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco, porque se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações da beneficência, como sejam o alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Emmanuel. Olha, gente, que fantástico. Primeiro ele fala assim, na primeira carta de Pedro, Pedro apóstolo, né, que nós não podemos ter interpretações particulares.
O que está colocado lá, que Paulo fala, é que nós temos que tirar o espírito da letra. Então, assim, qual que é o fundo da mensagem? Qual que é a mensagem que está sendo passada? E não colocar a minha opinião particular na mensagem que está sendo passada. Então, é um cuidado que nós temos que tomar. Tanto que, muitas vezes, quando eu vou falar algo que é minha opinião particular, eu falo, isso não é o que está escrito lá, né, diante do que eu estou aprendendo, nisso aqui eu penso isso. Então, é muito importante. Então, no estudo, é o que está colocado lá. Eu não posso trazer uma interpretação particular individual. Agora, eu posso ter dificuldade para entender o que está na lição. Aí, tudo bem. Mas eu pegar aquela lição e aí eu transformar naquilo numa opinião minha, aí já está saindo fora do previsto. Mas olha só que coisa mais linda que ele trouxe aqui para nós. Nós já falamos dessa passagem inúmeras vezes. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, ou vos libertará. Veja, gente, ele está dizendo assim, ó, você pode comer, né, o alimento, você pode receber doações, você pode tomar o remédio, em caso, né, se você tiver com algum problema de saúde. Tudo isso é possível, mas estudar, conhecer a verdade de uma forma mais profunda, é liberar. O que é cativeiro? Cativeiro é uma coisa que você fica preso ali, você não tem liberdade de ação. Então, é tirar a gente dessa ignorância do reino do Espírito. Então, conhecer a liberdade e ela me libertará significa o quê? Quando eu tomo conhecimento de determinadas verdades, que são as verdades divinas, contidas nas leis divinas, contidas na doutrina espírita, que é o Evangelho Redivivo, e nos ensinos do Mestre, o que acontece? Eu tomo conhecimento e, a partir daquele momento, eu começo a agir de forma diferente. Eu começo a fazer escolhas de uma forma mais lúcida, porque eu já sei, meu discernimento, ele está maior, ele é maior, meu discernimento entre o bem e o mal é maior, porque eu já compreendi, já estudei, compreendi aquilo. Ou seja, eu tomei contato com a verdade. E aí eu vou fazer escolhas melhores. Deveríamos, né? Então, sair da ignorância é tomar contato com aquilo que é a lei divina, com aquilo que é a lei da vida. E a partir desse momento, eu começo, então, na aquisição do conhecimento, na ampliação da minha consciência, no meu discernimento melhor, maior, para decidir entre o bem e o mal, eu faço boas escolhas. Me liberto do quê? De, no futuro, eu ter muitas dores. No futuro, eu ter expiações pesadas, resgates pesados. Por que eu estou me libertando disso? Porque eu começo a fazer escolhas melhores, vou plantando bem, não preciso mais colher resgates. Eu não preciso mais ter expiações pesadas. As provas vão ser mais leves. Entenderam o que quer dizer conhecer a verdade e se libertar? É isso que Jesus está falando. Falou isso há 2000 anos atrás. Não é? Então, é isso. Estudar para se libertar. Estudar, compreender, meditar, viver. O viver entrou no meu coração, é pôr em prática. Quando que o Kardec não falou isso para nós? Que a mensagem espírita ela deve ser sentida e vivida? E só isso, sempre, sempre. A mensagem deve ser sentida e vivida. O que é sentida? Eu preciso colocar em prática para entrar no meu coração. Se eu não colocar em prática, vai ficar só aqui. Nossa, eu já sei todas as questões. Puxa vida, já fiz o Livro dos Espíritos umas 10 vezes, Evangelho umas 20. E a prática? É na prática que eu me torno experiente. É na prática que eu começo a me libertar das dores futuras. Porque eu estou exercitando, estou me tornando mais experiente, estou aprendendo a escolher melhor. Então, eu preciso praticar. Como precisa praticar o volante. Eu só tirar carta, teoria, não vai me ajudar. Eu preciso ir lá, pegar, levar umas buzinadas, né? Fazer umas coisas erradas, o carro vai morrer, enfim. A gente precisa de prática, treinar.
para se tornar experiente. Aí eu me liberto dessa prisão que é a ignorância. Não saber significa o quê? Aí eu não sei quais as consequências dos meus atos. Eu não sei se isso aqui que eu estou fazendo, eu não estou com a minha consciência tão lúcida ainda para entender se isso aqui vai ter consequências boas ou más. E aí eu vou fazendo, escolhendo equivocadamente. Por isso agora eu tenho expiações, eu tenho resgates, tenho provações difíceis. Então é isso. A gente precisa, não é? A nossa emancipação íntima depende da nossa instrução, depende do nosso conhecimento, da nossa prática que vai nos libertar. Mas conhecer é a primeira etapa, estudar é a primeira etapa, para depois, na sequência, questão 780 do Livro dos Espíritos, primeiro o avanço intelectual, e na sequência vem o moral, porque agora eu estou consciente, eu sei discernir melhor entre o bem e o mal, então eu faço escolhas melhores. Certinho? Vamos para a palavra do André Luiz. Vocês vão perceber que o André Luiz, ele tem uma linguagem diferente. Ele era médico, né? Tinha experiência nessa área, enfim. Mas ele né? Aqui tem todas as passagens, ó, Atos, não é? Colossenses. Aí está explicando da letra E, Evangelho, L, Livro dos Espíritos, né? Aí o André Luiz vai falar do tema. Então, lembrando, né? Estudar no templo espírita, estudar em grupos espíritas, estudos espíritas, é estudo para a alma, para viver, para um modo de viver melhor. Agora, estude e viva. Aí a linguagem do André Luiz. Alguém vai continuar? A Su vai continuar? Alguém vai ler aqui? Eu posso ler. Tá bom, Ilma. Obrigada. Aqui está chovendo bastante, viu? Então, eu não sei se da minha voz para vocês. Aqui também. Qualquer coisa vocês falam sobre a voz, tá? Se está dando para ouvir. A joia, obrigada. Bora lá, então, começar. Estude e viva. Valorizamos o ágape comum, em que se debatem assuntos corriqueiros de violência humana. Como desinteressar-nos dos encontros espíritas, nos quais se ventilam questões fundamentais da vida eterna. A reunião espírita não é um culto estanque de crença embalsamada em legendas tradicionalistas. Define-se como sendo assembleia de fraternidade ativa, procurando na fé raciocinada a explicação lógica aos problemas da vida, do ser e do destino. Pode parar. Então, ele está dizendo assim, né? Que a vivência humana, ela traz necessidade de estudo para aprender a viver melhor. Isso é no cotidiano. Onde que eu vou colocar essa prática do estude e viva? É no cotidiano da vida, é nos pequenos gestos, nas palavras, nos meus relacionamentos em casa, nos relacionamentos na sociedade, fora do lar, no meu trabalho. Então, é no cotidiano da vida é que eu tenho que colocar em prática o que eu estou estudando. Então, ele fala assim, se está falando que é uma escola para a alma, se está falando que a gente aprende ali, né, no dia a dia, coisas que vão nos fazer bem, que vai fazer a minha vida ter mais sentido, mais significado, mais propósito, como eu posso me afastar dos encontros espíritas? É um questionamento que ele faz aqui, né? Aí é uma coisa para nós pensarmos, tá? Então, assim, requer disciplina? Sim. Requer método? Sim. E aí ele questiona. Então, se faz bem para nós, se vai nos mostrar um caminho que vai trazer mais equilíbrio, mais serenidade, mais paz, mais felicidade, por que eu abandono? Né? Aí um outro ponto, que a reunião espírita, de estudos espíritas, ela não deve ser apenas, né, sei lá, um ritual, uma crença quadrada, né, e fala embalsamada, em legendas tradicionais, quer dizer, não é só para seguir um ritual, mas é para ser um grupo fraterno, ativo, fraternidade ativa, né, que traz a fé raciocinada, ou seja, onde se pensa, onde se questiona, onde se traz experiências que vivem na vida, onde pega a teoria que faz conexão com a vida como ela é, e não apenas uma teoria vazia. Então,
ela tem que trazer para nós, tudo aqui tem que trazer para nós problemas da nossa vida, do ser e do destino, que é o que a doutrina espírita traz como filosofia. Ela vem explicar de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra, né? De onde viemos? Do mundo espiritual. O que estamos fazendo na Terra? Estamos num processo de evolução espiritual. Tem um significado, tem um sentido para nos aproximarmos cada vez mais de Deus e um dia, daqui a milênios, sermos seres espirituais perfeitos, puros, como Jesus era. E ele traz as questões do destino. Diz para nós que nós somos os artífices do nosso destino. Então, a doutrina espírita vem trazer para nós conceitos importantíssimos, problemas da nossa vida, do nosso ser, da nossa dor, explica a razão, o porquê das dores que temos, estão relacionadas muitas vezes com o nosso passado, com o nosso caráter, e fala do nosso destino. Nós podemos plantar um destino de felicidade, está em nossas mãos, cabe a nós. Então, é isso que vem trazer. E aí nós somos chamados a participar desses grupos de estudos. Pode continuar, Igor. Todos somos chamados a participar dela, falar e ouvir, ensinar e aprender. Estamos defrontados no Espiritismo por uma tarefa urgente, desentranhar o pensamento vivo de Allan Kardec dos princípios que lhe constitui a codificação doutrinária, tanto quanto ele. Kardec buscou desentranhar o pensamento vivo do Cristo dos ensinamentos contidos no Evangelho. Capacitemo-nos de que o estudo reclama esforço da equipe, e a vida em equipe é disciplina produtiva, com esquecimento de nós mesmos, em favor de todos. Destacar a obra e olvidar-nos. Só um minutinho. Olha só que interessante, né? Às vezes, nós lemos rapidamente e achamos que está tudo bem. Mas quantas vezes nós lemos um item, um parágrafo, uma questão do Evangelho, uma questão do Livro dos Espíritos e percebemos que aquilo não havia nos chamado a atenção antes e agora chama? Então, veja que a nossa consciência ela vai se ampliando. E ele está dizendo aqui para nós que nós agora temos que desentranhar, destrinchar, aprofundar, tirar das entranhas o que é que Kardec quis trazer para nós. Então, não é numa linguagem rápida do Livro dos Espíritos, nem numa linguagem rápida do Evangelho, que a gente vai conseguir desentranhar. Por isso, estudamos várias obras, por isso estudamos as obras aqui do Chico, né, a psicografia do Emmanuel. Por quê? Porque ele vem nos ajudar a fazer isso, a desentranhar o pensamento, compreender o pensamento, que Allan Kardec era muito além na capacidade intelectual. Então, agora a gente tem que tentar compreender, entender quais são os princípios fundamentais que estão nas obras dele. Por isso, o estudo, e não pode ser um estudo rápido. Eu estava lendo hoje, já fica como uma dica para todos aqui. Eu estava lendo num livro, não sei se vocês já leram, ele compilou ali aquela entrevista do Pinga Fogo do Chico. Tem várias questões. Dentre elas, questões fundamentais também aqui, como escola da alma, tá? Que Chico respondeu sob a inspiração do Emmanuel. E ele fala sobre o estudo da doutrina espírita. Aí o Emmanuel deu duas dicas que eu achei bem legais, bem sensacionais para nós, já que o nome do livro é Estude Vida. Ele diz assim, se você vai estudar, porque a pergunta é, nossa, mas na hora que eu começo a ler, me dá sono. Então o Emmanuel fala assim, se você vai estudar, não estude numa hora que você sabe que vai bater o sono. Então, por exemplo, se você costuma dormir cedo, não adianta você querer estudar 9h30, 10 horas da noite, porque vai te dar sono. Qual é o horário que você está mais desperto para estudar, para ler alguma coisa? Pega esse horário. No meu caso, é pela manhã. Então, pela manhã, né, após o café da manhã, é onde eu vou estudar, onde eu vou aprofundar um estudo que eu preciso fazer. Porque se eu for fazer isso na hora do sono, vai dar sono mesmo. Eu começo a fechar o olho e o estudo não rende. Então, ele deu essa dica, achei bacana. E a outra é que, toda vez que você estiver lendo, não entendeu, não conseguiu captar a mensagem, ou entendeu aquela linha, não passa para o parágrafo seguinte, não passa para a página seguinte, leia de novo, até que você consiga compreender o que está escrito ali. Se ainda assim, lendo várias vezes, você não conseguiu entender, anota como dúvida,
no nosso caso aqui, para o próximo encontro, não é? No caso, se for um outro livro, alguma outra coisa que vocês estão lendo, aí vocês vão reportar alguém que possa ajudá-los a esclarecer. E ele fala assim, marca, vai lendo e passando o dedo embaixo, porque é uma forma de você ir lendo devagar, sem pressa. Quando eu passo os olhos muito rapidamente, eu leio tão rápido que eu não consigo entender nem absorver. E o estudo profundo, meditado, ele tem que ser lido e compreendido de uma forma, então, que eu não estou com sono, posso passar o dedo para ser mais lento, e se eu não entendi, não captei, não vou para frente. Eu volto e leio até que aquela mensagem tenha sido compreendida por mim. Então, é importante, gente, tá? É isso, Su. A Su e a Sandra colocaram aqui, né? Estudar, despertar e viver, e a Sandra colocou que nós somos arquitetos do nosso próprio destino. E estudar profundamente as questões da alma, do ser, da vida, do destino e da dor, são fundamentais para o nosso despertar, para a nossa evolução espiritual. Aí ele fala, né, que a gente tem que trabalhar em equipe, um ajuda o outro, entendimento e apoio mútuo, né, não querer saber mais que o outro, ou se sentir superior ao outro, ou querer mandar, comandar, é trabalhar assim, se juntar num grupo respeitoso, onde todos podem aprender com todos, todos podem contribuir com todos, seja na experiência, seja no conteúdo. Aceitar as opiniões diferentes das nossas, né, acho que é importante. Pode continuar, Ilma. Compreender que a realização e educação solicitam entendimento e apoio mútuo. Associarmos-nos sem a pretensão de comando. Aceitar as opiniões claramente melhores que as nossas. Resignar-nos a não ser pessoa providencial. Em hipótese alguma, admitir-nos num conjunto de heróis e sim no agrupamento de criaturas humanas, em que as experiências difíceis podem ocorrer a qualquer momento. Nunca menosprezar os outros, por maiores as complicações que apresentem. Por outro lado, aceitar com sinceridade e bom humor as críticas que os outros nos merecem. Esquecer as velhas teclas da maldição aos perversos, da sociedade corrompida, da humanidade a caminho do abismo, ou de tudo deve ser feito como os guias determinaram. Olha, Não, você está falando, né, Sandrinha? Oi? Falar para nós. É, Não subestimar o perigo. Pode continuar, não? exatamente. Aqui no grupo, a gente vai errar, estamos num processo de aprendizado. Eu acredito que nós construímos isso aqui nesse grupo, tá, gente? Assim, depois, né, não sei se vocês têm alguma opinião diferente da minha, mas eu acho que tem respeito, né, sobre opiniões diferentes. Em alguns momentos nós divergimos, sim, no modo de pensar em alguma experiência de vida, e está tudo bem, porque cada um está num momento de entendimento, mas existe respeito, existe acolhimento. Todos aqui passamos por desafios, dores, seja na família, seja na saúde mesmo, seja no financeiro, quer dizer, não tem heróis mesmo aqui. Estamos todos no mesmo barco. O mais importante é que existe respeito, que existe acolhimento, que existe amor, existe carinho, existem laços, sim, vínculos espirituais que nos unem, e é isso que a gente quer continuar mantendo aqui no grupo. Veja a preocupação deles, né? Incrível, né? Como eles estavam envolvendo ali o grupo, não sei se vocês perceberam que essas lições são lições de um grupo de estudos lá, acho que, se não me engano, 8 encarnados que estavam ali estudando. Então, eles já estavam fazendo toda uma prévia do respeito que se tem que ter quando se estuda em grupo, né? De um trabalho em equipe, de um grupo de estudos, que é exatamente o que a gente vem fazendo aqui nesse grupo, que é a proposta, e que a gente deve fazer em todos os outros grupos de estudo. Respeito ao outro, respeito à opinião diferente. Né? Ainda que haja divergência, mas que ela seja colocada de uma forma respeitosa. Pode seguir aí, Ilma. Não subestimar o perigo do mal. Todavia, procurar o bem acima de tudo. E favorecer-lhe
a influência, não ignorar os erros da coletividade terrestre, mas identificar-lhe os benefícios e auxiliá-la no aperfeiçoamento preciso. Não cerrar os olhos aos enganos da humanidade. Contudo, reconhecer que o progresso é lei e colaborar com o progresso em todas as circunstâncias. Não fugir ao agradecimento devido aos benfeitores e amigos desencarnados. Entretanto, não abdicar do raciocínio próprio e nem desertar da responsabilidade pessoal a pretexto de humildade e gratidão para com eles. Somos trazidos à escola espírita a fim de auxiliarmos e sermos auxiliados na permuta de experiências e aquisição de conhecimento. Este livro é uma demonstração disso, encontro informal entre companheiros encarnados e desencarnados, em torno da obra libertadora de Allan Kardec. Explanações, definições, ideias e comentários. Em suma, convite sintético ao estudo. Estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar para servir sempre mais. Estude viva. Pense no valor de sua cooperação na melhoria e no engrandecimento da equipe de que participa, esteja ela constituída no centro doutrinário ou em seu culto doméstico de elevação espiritual. Não esquecer que o seu auxílio ao grupo deve ser tão substancial e tão importante quanto o auxílio que o grupo está prestando a você. André Luiz, Uberaba, 11 de fevereiro de 1965. Olha, gente, que fantástico, né? Esses parágrafos finais aqui. Então, ele vem falar que a obra do Allan Kardec é, de fato, libertadora. Quando a gente vai estudar, ele fala assim, olha, nós temos questões da humanidade, nós ainda temos violência. Foi nesse sentido que ele quis dizer. Nós ainda temos violência, nós ainda temos injustiças, nós temos várias questões ainda na humanidade que é necessário ainda. Por quê? Porque os seres humanos estão ainda em processo, são imperfeitos. Então, ele diz assim, não fiquem rodando em torno disso, porque o que vai fazer isso mudar ao longo dos séculos é o quê? A minha própria transformação, a minha responsabilidade na minha transformação individual. Então, para que o grupo não despenda energia, tempo, com esse foco, mas que foque naquelas questões fundamentais para que nós possamos nos melhorarmos individualmente. Então, melhora o grupo, melhora o individual. Porque se eu ficar debatendo esses temas polêmicos, de violência, de injustiça, que ainda há, né, de imperfeição mesmo da própria humanidade, é porque nós, espíritos, né, nós, humanos, aqui somos imperfeitos. Então, ele dá a dica. Aí ele fala que nós temos que estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar para servir sempre mais. Então, quando nós, inúmeras vezes, em 2025, falamos que a mensagem do mestre era sobre amar e servir, amar porque eu vou educando os meus sentimentos à luz do evangelho do mestre. Servir é o que ele fala aqui, eu estudo para aprender, aprendo para trabalhar e trabalho para servir sempre mais. Então, aí eu vou colocar os meus dons a serviço de Deus. E quando eu estou trabalhando e servindo, eu estou também me transformando. Muito mais do que eu imagino. Eu acho que eu estou fazendo bem para o outro, mas eu estou fazendo bem para mim mesmo. Toda vez que eu estou trabalhando, eu estou ali colocando em prática aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou estudando. E ele pede aqui, né, cooperação e melhoria, não só o grupo contribuir com você, mas que você, individualmente, possa contribuir com o grupo. Aqui que a Andréa colocou aqui. Ah, sim, exatamente, Sandra. Todo mundo no mesmo barco e Deus na direção. A não ser pessoa providencial. Não... Ah, resignamos a não ser uma pessoa providencial. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, não deixa o grupo achar que é só você. Então, por exemplo, aquela vez que eu tive problema, né, que eu tive aquela infecção, que eu fiquei internada,
que eu não pude participar, vocês assumiram aqui o leme do negócio. Às vezes, quando eu não estou, que tem ausência, vocês também estão aqui empenhados, né? Se alternam aí para cobrir. Então, eu não posso achar que eu sou... Se eu não tiver, o grupo não vai existir. Não, se eu não tiver aqui amanhã, se por alguma razão eu não estiver aqui nesse grupo, o grupo está constituído. O Seja Luz são vocês. Foi isso que ele quis dizer. Está nessa penúltima linha ou na última? Na antepenúltima, né? Terceiro parágrafo. Depois, quem quiser, leia com calma. Mas foi isso que ele quis dizer, gente. Entendeu? Que, vamos supor que se alguém faltar, se eu faltar aqui no grupo, o grupo vai seguir em frente. Porque vocês são o grupo. O grupo não é a Sandrinho, Seja a Luz são vocês. Entendeu? Então, não ser pessoa providencial é, ainda que você não esteja, o grupo vai seguir em frente. Porque eu posso tomar uma postura, eu e alguns outros coordenadores de estudo, facilitadores, de achar que eu sou insubstituível. Isso é um grande erro, porque ninguém é insubstituível, não é? Então, as pessoas vão assumir e vão continuar a tarefa. É isso que ele quis dizer aqui. Porque se eu achar que eu sou insubstituível, talvez eu não dê espaço para as pessoas, talvez eu não dê espaço para ninguém colocar sua opinião, para trazer suas experiências, para trazer o conhecimento que tem. Talvez, né, o facilitador não abra para ninguém falar, porque só ele quer falar. Então, é nesse sentido, porque ele estava ali falando de um grupo, assim como a gente está falando aqui do nosso grupo. Se eu quiser ter exclusividade na fala, por exemplo, a gente pode impedir que pessoas cresçam, que pessoas se desenvolvam, que pessoas que querem ter essa oportunidade, depois, quem sabe, lá na frente, né, tocar um outro grupo ou esse grupo. Então, é isso, é respeitar que o outro também tem capacidade, não é só a gente, ninguém nessa vida é insubstituível, nem aqui no mundo material e nem no mundo espiritual. Então, gente, sobre a obra, era isso, né, a gente se estendeu um pouco, em razão que eram dois, né, na verdade, dois prefácios. E aí, assim, antes de encerrar aqui, passar para vocês, eu queria, então, só fechar aqui. Nós estamos fazendo o estudo do Estude e Viva, não é? Que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Faremos o estudo todas as terças-feiras, às 20 horas, um capítulo por terça. Na próxima terça-feira, às 20, faremos, então, o primeiro capítulo da obra. Estão todos convidados.